Sejam bem-vindos ao terceiro webinar de Cloud, com foco em Azure, foco em Microsoft. Os webinars estão acontecendo todas as sextas-feiras, às 11 horas. A gente está no terceiro webinar, já começando o mergulho em funcionalidades do Azure. Esses webinars vão falando de Azure até o final desse ano, então tem todo o cronograma de treinamentos que vocês têm recebido por e-mail, dos webinars, das datas, mas os horários são iguais, todas as sextas-feiras, às 11 horas. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse webinar. A partir de agora, a Daniela está monitorando todas as perguntas, então ao longo do treinamento, ao longo do webinar, se vocês tiverem de perguntas, fiquem à vontade, façam a pergunta pelo chat e a gente vai responder todas elas no final, ou pelo menos a maior parte delas, que a gente conseguir responder no final do webinar. O foco hoje é Azure, do começo ao fim, para servidores e rede. Então a gente vai ter uma ideia, primeiro, do que a gente precisa considerar, quais são os primeiros passos que a gente precisa considerar na hora de preparar um ambiente que envolve servidores dentro do Azure, em Cloud, e também conhecer quais são as opções que o Azure tem. Então, para quem já navegou dentro do Azure, já viu as opções de preços, já viu que tem bastante opções, mas a gente vai olhar hoje de uma forma mais simplificada, para que você consiga, de bate-pronto, fazer cotações ou ter ideias de qual a diferença real entre os equipamentos que existem no Azure, entre as opções que existem no Azure. Se vocês estiverem acessando esse webinar de um computador, eu vou passar um link hoje da calculadora de preços do Azure e a gente vai fazer no final do treinamento, no final do webinar, uma parte prática. Então, quem estiver acessando o webinar de outra maneira, procure um computador para conseguir acessar esse site mais no final do webinar. E a gente vai fazer um ao vivo aqui, de contas, de como fazer uma cotação do Azure, de como fazer o primeiro cenário dentro do Azure, para a gente ter ideias de precificação também. Então, além de demonstrar como vai ser feito, eu ainda vou propor para vocês um desenvolvimento em conjunto para a gente pôr em prática aquilo que a gente aprendeu hoje aqui. Os webinars, a gente está no terceiro webinar, que é a parte de servidores de rede, mas semana que vem a gente tem mais um webinar, no dia 25, às 11 horas, no mesmo horário, sexta-feira, que a gente vai falar tudo sobre banco de dados dentro do Azure. Então, nós falamos já, recapitulando assim, desde o primeiro webinar a gente está falando quebrando um pouquinho esse paradigma de migração para cloud, não ser um movimento para cloud sem nenhuma alteração. Então, migrar para cloud não é mover o conteúdo para cloud, simplesmente do jeito que ele está. E que para que você consiga converter cloud em rentabilidade, em dinheiro, você precisa saber escalar essa pirâmide e entregar para o seu cliente não só uma réplica do que ele tem local, mas sim converter isso em infraestrutura como serviço, com plataforma como serviço, como software como serviço também. A gente viu que os clientes já estão procurando parceiros que apresentem soluções em cloud, então a gente passou por todos aqueles gráficos, todas aquelas estatísticas que vocês já conhecem bem de Microsoft, que indicam que os clientes estão procurando uma solução em cloud. E vocês já têm em mãos ferramentas para conseguir levar a cloud para eles através do CSP, que é a maneira, de fato, que você consegue vender coisas as a service, ou seja, o pós-pago, né? Pague pelo que você consumiu. Então você já tem em mãos uma ferramenta, através da Ingram, de CSP, para que você consiga precificar e vender consumo de dados, consumo de recursos. A gente também viu que a plataforma do Azure é gigante, tem bastante funcionalidade, e que o aprendizado do Azure ele tem que ser, lógico que quanto mais informação você puder ter de Azure, melhor, mas também ela precisa ser um aprendizado rápido para que você transforme logo o conhecimento em vendas, e sem precisar de muita capacitação para que você comece a trabalhar com soluções em cloud. E aí nasceram as ofertas Easy Azure, que são seleções de serviços que são mais rápidos de entregar, mais fáceis de entender e mais fáceis de vender. São soluções que ajudam
a simplificar a compreensão do Azure para que você consiga começar rápido a vender isso. E a gente viu aí que começamos com 6 pacotes, e por isso que a gente tem uma série de 6 webinars, exatamente para que a gente consiga focar um pouquinho em cada um desses produtos. O Azure tem muito mais funcionalidades, mas para que a gente já consiga ter as primeiras experiências em Azure, é interessante que a gente comece por algum lugar. Vamos começar por aquilo que é mais fácil de entender e mais fácil de entregar. No webinar anterior a gente falou sobre Easy Backup. Então, para quem não pôde participar dos 2 webinars anteriores, o primeiro webinar está disponível com áudio e vídeo. O segundo webinar ele não teve a disponibilização do áudio, mas ele está sendo regravado para disponibilizar para vocês. Então, provavelmente, para a próxima semana vocês vão ter acesso ao conteúdo com áudio do webinar anterior. Todos os webinars estão sendo gravados, exatamente para que se você perdeu algum webinar da série, você possa assistir ele antes do próximo webinar. Sempre a gente vai recapitular, mas a participação nos webinars é importante porque tem um momento de dúvidas, tem um momento de demonstração, coisas que a gente não vai disponibilizar nas gravações. Então, no webinar de backup a gente viu que é possível fazer um backup simples, um backup completo dentro do Azure, inclusive com integrações com o System Center para você poder adicionar fita no backup, usando totalmente uma solução de Azure. E também comparamos o backup versus disaster recovery, onde vocês viram qual é o melhor, em qual situação utilizar e em que situações eu posso utilizar as 2 soluções de uma vez só. E hoje a gente vai falar sobre servers. Então a gente vai começar a escalar essa pirâmide de rentabilidade. A gente vai começar a transformar ambientes mais complexos em soluções dentro do Azure. Então mandem suas perguntas durante a apresentação e a gente vai ler tudo isso no final e tirar essas dúvidas. Hoje a intenção é simplificar o ambiente, mas como a gente já está falando de um ambiente um pouco mais complexo do próprio Azure, podem surgir muitas dúvidas aí. Então, hoje o trabalho de venda, o trabalho de desenvolvimento de ambientes que vocês fazem com clientes de vocês, ele é bem baseado no ambiente de on-premises, e a gente sabe que o mercado é bem disputado, um mercado bem concorrido. Então, poucos são aqueles que conseguem vender hardware hoje em dia com uma margem um pouco maior. A menos que você esteja trabalhando com um projeto ou com a entrega de serviços ou valores agregados a esse servidor, a esse equipamento, a rentabilidade é baixa comparado com outros parceiros que trabalham com a mesma marca. Então, se o seu cliente final já confia em HP, já confia em Dell, já confia em Cisco, o mesmo equipamento está sendo vendido por você e pelo seu concorrente. Dentro de cloud é que você consegue fazer transformações, que apesar de você estar vendendo também Azure, você consegue criar um universo seu de venda exclusiva para o Azure. A gente vai ver que é possível você desenhar um cenário que envolve serviço, que envolve consultoria e torna essa venda, que antes era uma venda concorrida de mercado, em uma venda exclusiva. E isso começa com a conversão do on-premises para IaaS, para infraestrutura como serviço. Então vamos olhar aqui um exemplo do que a gente pode fazer para escalar essa pirâmide. Se eu olhar para um SQL Server, on-premises, um SQL comum, eu tenho aqui 2 colunas que vão mostrar para mim como é que eu levo isso para o IaaS e, no segundo momento, como é que eu transformo isso em PaaS. Em alguns casos, você pode até entregar para o seu cliente final direto a plataforma como serviço, PaaS. Basta que o cliente tenha a primeira experiência dele com a plataforma, porque quando você muda um SQL Server, por exemplo, de fato um SQL Server para um banco de dados como serviço, algumas coisas podem ter que ser alteradas para valer a pena essa mudança. Então, o PaaS tende a ser mais barato do que o IaaS, mas ele exige algumas mudanças. Então, ele exige uma evolução do negócio. Então, se eu consumo hoje um SQL Server olhando para quantos processadores, olhando para quantas tabelas, quantos gigas isso consome no meu disco, se eu olho para um SQL Server pensando no convencional, eu vou conseguir entregar facilmente o IaaS. Mas agora o PaaS a gente está falando de entrega como serviço. Então, o que é importante no meu SQL Server? Que ele tenha performance, que ele tenha
disponibilidade, que ele tenha backup, tudo isso eu posso entregar na forma de serviço. Então, hoje, o que eu preciso para ter um SQL Server? A licença do Windows, até pensando um pouco antes, né? O hardware, para você ter essa instalação, uma licença de Windows Server, o licenciamento correto de SQL Server. Quem já fez esse licenciamento sabe que é um início caro, custoso, e ainda quando a gente começa a falar de causa de acesso, então causa de acesso para o Windows, causa de acesso para o SQL, fora todo esse licenciamento, você tem toda a parte de redundância, então vale aquele jargão de que quem tem um não tem nada. Então se você tem um SQL Server e só ele por si só tem toda a informação, uma vez que ele está indisponível, você não tem réplicas, não tem redundância, você realmente vai parar o ambiente. E a gente sabe que TI, isso é uma coisa que acontece. Ter uma redundância para que esse servidor nunca pare começa a ser necessário, principalmente por um caso de SQL Server. Fora tudo isso, a infraestrutura para manter esse servidor, a infraestrutura de segurança, infraestrutura de backup, infraestrutura de controle de acesso, tudo que são características do data center. Tudo isso é preciso para manter um SQL Server. Em IaaS, você consegue entregar esse mesmo equipamento, mas aí você já consegue eliminar alguns fatores que geram custo nesse equipamento. Então, por exemplo, sala de acesso, você não precisa mais, o próprio hardware, a própria redundância e a própria infraestrutura para manter esse servidor, tudo isso está numa camada que é a camada do Azure, uma camada que ela não fica, não é mais uma preocupação para o cliente, está comprando infraestrutura como serviço. Então tudo isso vem integrado ao equipamento que você está comprando dentro do Azure. Um próximo passo dessa evolução seria comprar o próprio SQL como serviço. Então a gente vai ver, quando a gente falar de banco de dados, no próximo webinar a gente vai ver um exemplo de SQL como serviço. Nesse momento a gente vai falar um pouquinho de infraestrutura como serviço. Então, qualquer servidor, qualquer serviço entregue por servidor que você tem no seu cliente final, ele pode ser convertido para um IaaS dentro do Azure. Vamos pegar um exemplo de file server. Mesma coisa, eu preciso de licenciamento de Windows, eu preciso de causa de acesso. E aqui eu estou dando o exemplo de Windows, mas, por exemplo, se o seu cliente utiliza um file server em Linux, você tem a opção até de usar uma distribuição de Linux gratuita, mas também em alguns casos distribuições como Red Hat, que tem um custo. Então, quando eu estou falando Windows, eu estou usando como um exemplo o Windows, mas na verdade você pode utilizar uma outra distribuição, um Linux, por exemplo. Mas, da mesma maneira, você vai precisar de hardware, você vai precisar de redundância, você vai precisar de infraestrutura, talvez por ser um file server você precise de armazenamento extra. Dentro do Azure, isso acontece da mesma maneira. Você mantém a necessidade do Windows, ou se de repente você estiver utilizando um Linux, você define se vai utilizar uma distribuição gratuita ou uma distribuição paga de Linux, mas você não se preocupa mais com cloud de acesso, nem hardware, nem redundância, nem infraestrutura. Tudo isso já vem encapsulado no seu servidor. Você pode precisar do mesmo armazenamento extra, mas para quem trabalha com venda de storage, quem trabalha com venda de discos para servidor, mesmo sabe o custo alto que isso envolve, e dentro do Azure você tem isso muito mais barato. Uma evolução disso, para entregar uma plataforma como serviço, é entregar um file server como serviço. Então, se não me engano, para mais no próximo webinar, 2 próximos webinars, a gente vai falar sobre file server em nuvem. Então, vocês vão ver, por exemplo, essa plataforma que chama Azure File, que é como você entrega um file server diretamente no Azure, sem pensar em licença do Windows, sem precisar em serviço de compartilhamento de arquivos, é simplesmente um storage compartilhado do Azure direto para o seu usuário final. Então você vê que tem maneiras de você transformar a estrutura normal, a estrutura convencional, em infraestrutura como serviço. E aí você começa a poder oferecer coisas diferentes que só são possíveis dentro do Azure. Por exemplo, no caso do IaaS que a gente está fazendo para SQL Server. O fato de você poder transformar esse servidor num servidor autoescalável, ou manualmente escalável, mas instantaneamente escalável. Então, o meu SQL Server está tendo um momento de mais consumo. A gente sabe que quando o seu cliente precisa de um equipamento robusto que aguente
os últimos dias do mês, que são dias de fechamento. Então ele já compra um SQL Server pensando no momento do fechamento dele, e ele realmente consome quase 100% da CPU desse servidor. Mas os outros 25 dias, 20 dias do mês, ele não está em fechamento. Quantos clientes de vocês olham para o consumo de CPU, o consumo de memória desse servidor e veem que está lá em 20%, 15%, 30%? Realmente ele tem que estar preparado para quando chega no 100% no final do mês. Mas ele já pagou por toda a estrutura que aguentaria 100% o mês inteiro. O Azure você consegue transformar ele em máquina escalável. E pode até ser uma máquina auto-escalável, uma máquina que ela começa com baixos recursos, conforme a demanda do próprio sistema, a demanda do próprio banco de dados aumenta, ele pode liberar mais memória, liberar mais processamento, enfim, liberar mais recursos para que ela seja auto-escalável. E aí, a cobrança acompanha isso. Então, a máquina ela vai ter o preço normal dela quando está em alta performance, mas quando cai o consumo, cai a demanda de serviço, o preço também cai. Licenciamento incluso, então, quantos clientes de vocês já contestaram licenciamento, como é feito o licenciamento do SQL Server, agora com a mudança do Windows Server 2016, todo esse novo aprendizado que a gente está tendo que ter. Às vezes a gente fala de licenças inclusas, Microsoft. Para parte de File Server, por exemplo, quem trabalha com infraestrutura de rede sabe o quão difícil, o quão perigoso que é você preparar um File Server para ser exposto para a internet. Então, a quantidade de recursos que você tem que aplicar para que ele seja acessível de qualquer lugar. Então, hoje você tem clientes que têm funcionários que querem usar File Server com o tablet, com o smartphone. O quão complexo é você pegar o seu Windows Server hoje e transformar isso em acessível de qualquer lugar. Com o Azure você consegue utilizar uma máquina que pode ser compartilhada na internet com firewall embutido, com um controle de acesso. Você pode ter, de repente, um AD dentro do Azure, onde a autenticação dos seus usuários no Azure pode ser multifator, por exemplo. Então você consegue aplicar todo um controle de acesso e, de fato, ela vai estar em cloud, vai estar disponível para a internet. Então, qualquer funcionário que tiver acesso à internet e as devidas permissões, ele vai poder acessar isso. Não depende mais do link de conexão com a empresa, se ele estiver fora da empresa. E todos os recursos de monitoramento desse servidor. Então, monitorar a CPU, monitorar a memória, monitorar consumo de disco, receber avisos por e-mail de quando o disco está chegando ao limite, ou quando a CPU, por mais de 10 minutos, por exemplo, ela ficou acima de 70% de consumo, para que você possa redimensionar essa máquina. Então, todo esse monitoramento em tempo real você ganha quando você está trabalhando com Azure. Se eu evoluir o meu SQL para como serviços, eu consigo já entregar, por exemplo, backups integrados, de até 35 dias, por exemplo, que já fazem parte desse serviço. E aí eu estou falando de backup granular de SQL, manutenção preventiva, aplicação de patches. Eu não estou mais preocupado com Windows Update, SQL Update, tudo isso está encapsulado dentro de um único serviço que é prometido pela Microsoft de ser entregue em 99,99% de disponibilidade, por exemplo. Então, para o teu cliente passa a ser indiferente qual é a infraestrutura que está suportando isso. O que vai contar para ele é a disponibilidade do serviço e a performance que tem que ser atendido, o SLA de performance que tem que ser atendido. O Azure faz a mesma coisa. Então, baixo custo de storage. Então, quem pôde olhar os preços de file server dos pacotes de Easy Azure, vocês conseguem ver que custa muito barato um armazenamento que já tem backup embutido, por exemplo. E aí acho que uma grande procura que está tendo é a proteção contra ransomware. Muitos clientes estão comprando ferramentas caras, estão desenvolvendo soluções caras, ou até estão aplicando restrições absurdas de acesso a arquivos da empresa para se proteger contra um ransomware, que é uma realidade. E de repente no Azure Files você pode ter uma réplica dos dados em um local que só permite leitura de dados. Então, por exemplo, qualquer ransomware que tentar fazer criptografia, ou seja, alteração de dados já existentes dentro de um storage do Azure, pode ser barrado por questões de infraestrutura. Então,
Não é que eu estou aplicando um software que faz a proteção contra ransomware. Eu estou aplicando uma arquitetura que só permite leitura de dados e não gravação de dados. Então isso pode me ajudar muito com a proteção contra ransomware, contra a criptografia maliciosa, né? Mas vamos lá, como é que a gente começa olhando para um servidor? Vocês viram 2 exemplos aí. Como é que eu comecei para montar esse ambiente aqui? A primeira coisa que você precisa definir é se você está pretendendo fazer um teste dentro do Azure ou se você quer trazer um servidor de produção para dentro do Azure. E aí eu coloquei produção junto com homologação, porque existe uma diferença entre você fazer um teste dentro do Azure, você experimentar uma máquina dentro do Azure, ou você colocar uma máquina de produção em homologação no Azure. O importante numa homologação é que você tenha um cenário muito parecido com o que vai ser a produção. Então eu coloco os dois do mesmo lado, porque o local onde você cria uma máquina, onde você pretende criar um servidor de produção, é nesse mesmo ambiente que é indicado que você crie uma máquina de homologação. Ela não precisa ter a mesma potência que uma máquina de produção tenha, mas ela precisa estar pelo menos no mesmo ambiente, com as mesmas regras. Agora, quando você vai fazer um teste, uma demo, ou mesmo validar alguma configuração do Azure, se é possível, se não é, você pode usar um ambiente de testes e desenvolvimento. Qual a diferença básica entre esses dois mundos aí para o Azure? O ambiente de testes e desenvolvimento, apesar de ele entregar para você uma configuração de máquina, de tantos cores, tanto de memória, tudo isso vai depender de um ambiente compartilhado. Então, essa máquina é criada dentro de um ambiente de recursos, de um pool de recursos compartilhado. Ou seja, inicialmente todas as máquinas podem atender os recursos que estão lá. Mas se alguma das máquinas, que não seja uma máquina sua, uma outra máquina de algum outro cliente do Azure consumir mais recursos, você vai ver que a sua máquina vai ficar mais lenta, vai ter uma resposta, uma latência menor, uma latência maior. Isso porque a outra máquina está consumindo o mesmo pool de recursos que você. Se a outra máquina não consumir isso, você também consegue consumir mais recursos. Então, de fato, ele entrega a arquitetura, mas não entrega para você a garantia dos recursos que você selecionou. Por isso que as máquinas criadas nesse ambiente de teste e desenvolvimento são máquinas mais baratas, exatamente para que você consiga testar. Agora, quando você usa um ambiente de homologação ou de produção, você realmente reservou dentro do Azure recursos suficientes para atender a demanda que você escolheu, conforme a configuração da máquina. Então, faça sempre testes dentro do ambiente de testes e homologações de produção dentro do ambiente correto. Vocês vão ver que isso no Azure é chamado de ambiente básico ou ambiente padrão. Isso às vezes gera muita confusão na hora de você cotar, porque você monta uma cotação pensando no ambiente básico, porque seu ambiente pode ser um ambiente básico, mas básico no Azure é exatamente esse ambiente de recursos compartilhados. E padrão é um ambiente de recursos exclusivos. Basicamente, para você conseguir escolher um equipamento dentro do Azure, 3 coisas você tem que considerar. Memória, logicamente, isso a gente considera para o ambiente local também. Número de processador, ou melhor, número de core. Então, o que você vai utilizar de capacidade de processador. E o terceiro item aí é a velocidade de acesso ao disco. Por que eu não coloquei, como a gente faz na análise normal, né? O que você precisa para um servidor normal? Memória, processador e disco, quanto você precisa de disco. Por que eu não coloquei quantidade e eu coloquei velocidade? Porque a quantidade você pode escalar. A quantidade pode, inclusive, ser alocada para o seu servidor e alterada a qualquer momento. Agora, a velocidade de acesso a esse disco, ou seja, se ele vai ser um disco HD normal, se ele vai ser um SSD, isso é uma coisa que você define no começo do seu desenvolvimento, porque essa é a arquitetura do negócio que vai ser entregue, a arquitetura da máquina que vai ser entregue. Tanto a memória quanto os processadores são recursos que você pode até alterar no meio do caminho. Então, cria uma máquina mais simples, quer aumentar a memória, quer aumentar o processador, ou até o contrário, né? Reduzir memória, reduzir core, eu consigo fazer a qualquer momento nas minhas máquinas virtuais do Azure. O que você não consegue mudar é uma arquitetura de dados gravados em um SSD, você quer mudar para um HD, isso tudo é possível, mas envolve
a migração de fato dos dados. Então, tendo definido esses 3 universos aqui, você consegue facilmente colocar uma máquina dentro do Azure. Em memórias, a gente tem máquinas que começam em 0.75 GB e que vão até 448 GB de memória. Aqui no Brasil, a gente tem máquinas que vão até 140 GB. Constantemente a Microsoft tem trazido funcionalidades novas para o Brasil, quase que diariamente. Então pode até ser que esse número que está para vocês aqui, que foi montado essa semana, já esteja defasado. Mas de fato, se vocês tomarem como base esses números que estão aí, são números de memória que você pode ter. Então a máquina desde menos de 1 GB até 140 GB dentro do Brasil, vocês conseguem, ou fora do Brasil até 448 GB. Quem participou do webinar anterior, do primeiro webinar, já sabe qual que é a diferença entre você ter uma máquina aqui no Brasil e uma máquina em outro data center da Microsoft, um dos 28 data centers da Microsoft ao redor do mundo. Eu recomendo que vocês assistam, se possível, eu vou procurar isso para compartilhar com vocês, o case sobre as Olimpíadas 2016 que a gente teve aqui no Brasil. Toda a estrutura de divulgação de resultados, estrutura do portal de notícias, ou seja, todo o portal oficial de notícias das Olimpíadas, os resultados em tempo real foi disponibilizado através do data center do Azure. E nesse case eles falam bastante sobre a diferença entre um usuário que estava lá no Japão querendo assistir isso pela internet e um usuário que estava aqui no Brasil querendo assistir isso. E como é que foi resolvido isso quando você fala de criação de máquina? Eu posso criar uma máquina no Brasil, posso criar uma máquina em outro data center, ou posso criar uma máquina que é replicada em todos os data centers. Isso faz uma grande diferença na hora do processo. Por isso que existem recursos e preços diferentes para cada região. Um outro fator são core. Quantos cores você tem dentro de um processador? A distribuição em processadores físicos é uma camada que fica para dentro do Azure. Então, você não vai ter acesso ao número de processadores físicos, por exemplo. Isso às vezes dificulta um pouco a cotação. Quando você olha para um servidor, o meu servidor hoje tem 2 processadores 6-core. Eu não consigo achar número de processadores dentro do Azure. Por quê? Porque realmente quando você solicita 20 cores dentro do Azure, vai ser entregue para você 20 cores, independente da alocação física desses cores. Em que processador que eles estão, em que atribuição de processador virtual eles são. Então, de fato, são entregues 20 cores virtuais no número que você pedir. Então, a gente tem de 1 até 32 cores entregues em máquinas do Azure, e aqui no Brasil até 20 cores. Então, vocês veem que os recursos são bem próximos do que está disponível no Azure global, principalmente para os data centers dos Estados Unidos. Então, a gente tem a sorte de estar muito próximo do leste dos Estados Unidos 2, que é um data center bem evoluído. Então, mesmo se você precisar de uma máquina maior, tirando o data center do Brasil, esses data centers que estão no leste dos Estados Unidos são os que têm a latência mais baixa. Então, se você precisar de algum serviço disponibilizado em outro data center com mais capacidade que o Brasil, você tem um bem capacitado, bem próximo da gente aqui. E o terceiro fator é exatamente definir qual tipo de armazenamento de dados. Você pode escolher desde um simples disco de dados, um HD normal, um disco misto, que envolve SSD para cache e HD para os dados. E por que eu destaco aqui a questão do cache? O cache dentro do Azure, ele é um espaço de armazenamento do Azure volátil. É um espaço que não vai preservar os dados. Então ele é muito utilizado para ambientes que geram arquivos temporários, geram dados temporários. Bancos de dados utilizam muito esse recurso. Então se você tem um banco de dados corretamente configurado para usar, é para usar cache. Você colocar um cache do seu disco em SSD, mesmo que os dados estejam em HD comum, o fato do cache estar em SSD vai tornar a sua aplicação mais rápida. Então existem máquinas do Azure preparadas para ter um SSD volátil, que é exatamente o que essas aplicações pedem, e os dados persistentes, os dados gravados, de fato, ficam dentro do espaço em HD comum. E se for necessário, você pode também escolher
que esse espaço de armazenamento de dados também seja SSD. Então, se alguma aplicação exigir ou você achar que é mais compatível ter SSD também para o armazenamento de dados, você pode contratar a Storage Premium da Microsoft e conectar esse storage nessa máquina. Então, em vez de você utilizar um disco normal, você utilizaria SSD também para armazenar os dados. E aí entram aquelas dezenas de categorias que a gente tem dentro do Azure. Como é que a gente consegue enxergar isso simplificado? Porque apesar de ter muita categoria, de ter muita documentação sobre isso, eu quero mostrar para vocês que é bem simples de entender quando você olha do ponto de vista de objetivo. Então, se você entender qual é o objetivo que o seu cliente tem, qual é o objetivo de utilização da máquina, por isso que as vendas de Azure são vendas consultivas. Não adianta o teu cliente passar para você, olha, eu tenho um servidor aqui que tem 2 processadores, 6 core com 8 GB de memória. Conta para mim no Azure. Se você não entender o objetivo, qual a utilização dessa máquina, para que ela vai servir, você fica de mãos atadas, você não consegue oferecer nada de custo-benefício melhor. Você simplesmente vai traduzir memória, disco e processador para dentro do Azure. E aí que muitas vezes a cotação fica cara, ou até a performance não bate com a performance do equipamento local. Então, entenda o seguinte, toda vez que você for cortar um servidor para objetivo geral, um servidor que seja para file server, por exemplo, que seja para uma aplicação, web server, servidor de backup, servidor de gerenciamento, um servidor que não exija SSD, por exemplo. A categoria A e a categoria D, até a quinta opção, né, no caso da categoria D, são máquinas de propósito geral. Então vocês vejam aí que as opções, por exemplo, de um core, as combinações que eu tenho para um core, são de 0,75 de memória até 2 GB de memória. Então eu quero que vocês acompanhem, vou mostrar as outras categorias aqui, mas eu quero que vocês reparem como o que muda nessas máquinas, além do tipo de disco, é exatamente essa relação entre core e memória. Então a próxima categoria, por exemplo, é uma categoria que exige mais desempenho. Então as categorias S e categoria H, em introdução no Brasil ainda, vocês notem que a relação entre core e RAM começa a aumentar. Então eu já começo com a máquina menor que eu tenho, é um core com 2 GB de RAM. Eu tenho máquinas com 8 core, com 56 GB de RAM, com 112 GB de RAM. Então a relação memória e core começa a ser maior. Eu tenho máquinas que são indicadas para performance de memória. São máquinas que consomem mais memória, que consomem. Então, por isso que é interessante você entender como é que funciona a aplicação do seu cliente. De repente, você indica para ele uma memória, uma máquina de propósito geral, mas ele pode utilizar uma máquina que consome muita memória. Então, eu tenho um servidor que a prioridade dele é memória. Então, você pode colocar, por exemplo, uma máquina que não tem tanto processamento, com 2 core, mas uma máquina com 2 core que já começa com 28 GB de RAM. Então, você consegue entregar máquinas com mais memória na proporção com o core. E por fim, a categoria M, que é a categoria mais alta, que é designada para propósitos visuais, então desenvolvimento gráfico, que exige alta capacidade de memória em relação a core. Então, por exemplo, tem máquinas que têm apenas 6 core, mas já tem 56 GB de RAM. E aí é que ficam aquelas máquinas com maior capacidade de RAM. Então basta você definir, primeiro, número de core, memória, o tipo de disco, mas principalmente entender nessa relação core, memória, qual dessas duas opções é prioridade para o seu cliente. Ele precisa a aplicação dele consome mais memória ou consome mais processamento. Dependendo do caso, você tem monitoramento, você tem ferramentas, e aqui eu queria deixar para vocês uma dica de utilização, inclusive de uma ferramenta que está disponível aqui no Marketplace ainda, que chama BitTitan Health Check. Ela é uma ferramenta preparada para o Azure. Ela serve para você dimensionar o teu ambiente dentro do Azure. Como é que ela funciona? Você implementa ela num ambiente local, vincula ela com um servidor local. Essa ferramenta ela fica por até uma semana, por exemplo, monitorando a utilização desse servidor.
E aí ela consegue te dizer não só qual o equipamento, não só primeiramente se é possível levar essa máquina ou não, de repente ela tem algum workload que não é suportado pelo Azure, então ele já vai fazer uma análise de compatibilidade. Uma vez aprovada a compatibilidade, ele vai sugerir para você qual é o equipamento correto do Azure que vai atender essa necessidade, principalmente observando qual dos dois recursos tem batido no topo mais rápido. É o core que está batendo o tempo todo, é o processamento que sobe muito, é a memória que sobe muito, é o acesso a disco que está subindo muito, então ele já vai designar para você qual é qual desses três pilares está sendo o que está demandando mais, e ele vai gravar a escolha da máquina para você. Então, se vocês tiverem interesse nisso, quiserem um webinar específico dessa ferramenta, que a gente converse sobre essa ferramenta exclusiva ou demonstre isso de alguma maneira, deixem aí os seus pedidos, que a gente pode pensar num webinar só para esse tipo de análise. Ok, definir qual é o meu servidor. Mas a gente está falando de um ambiente em cloud. O que é que eu posso precisar mais, além de definir memória, RAM e disco? Eu preciso definir qual é o sistema operacional que eu vou utilizar nessa máquina. Então, quem tem acompanhado a mídia tem visto o quão próximo a Microsoft está do Linux agora, inclusive começando a entregar ferramentas proprietárias da Microsoft em open source e tendo uma integração muito boa com o Linux. Então, principalmente, por exemplo, se você utiliza Oracle baseado em Linux, que conforme indicado pela própria Oracle, pode ter uma performance superior, você consegue ter máquinas com sistemas operacionais diferentes dentro do Azure. Sistemas operacionais Linux, várias distribuições. Então, a primeira coisa é definir qual é o sistema operacional. E mesmo o Windows, não necessariamente você tem que usar a última versão. Existem imagens com 2016, com 2012, com 2008, depende do propósito que você vai ter de compatibilidade. Então, você pode rodar qualquer versão do Windows suportada pela Microsoft ainda, que não tenha saído do roadmap, dentro desse ambiente do Azure, inclusive com imagens prontas. Então, uma imagem de Windows com o SQL já instalado, tem isso dentro do Azure. E aí o próximo passo, exatamente quais são as aplicações extras que você já quer licenciar através do Azure. No caso aqui, o SQL, por exemplo, ou o Visual Studio, se você quiser entregar máquinas para os seus desenvolvedores, você define também se vai precisar de aplicações extras. Você também precisa definir qual a regra de replicação. Então, basicamente, você tem 3 regras, ou melhor, 2 regras para máquinas virtuais e uma terceira regra específica para storage. Ou você pode replicar essa máquina no mesmo data center, mas em 3 lugares. Isso significa que a sua informação ela fica em alta disponibilidade. Já é o cluster, já é a redundância do seu servidor que a gente falou lá atrás. Então, o mínimo que você tem, oferecido pela própria Microsoft, é uma réplica da sua máquina em outra área do mesmo data center. Então, em um outro rack, em um outro setor, aliás, em 3 setores diferentes. Esse primeiro nível já é ofertado pela Microsoft como base, mas você pode também pedir para que tenha mais réplicas dessa sua máquina em outras regiões. Então, por exemplo, eu posso ter uma máquina aqui no Brasil que ela tem uma cópia dela, uma réplica dela lá nos Estados Unidos. Se por algum motivo a gente tiver um problema de indisponibilidade do data center brasileiro, automaticamente isso vai dar um acesso para você na máquina dos Estados Unidos. Então, para o caso das Olimpíadas, por exemplo, foi utilizado bastante disso, porque assim, não só você pode fazer uma réplica para outro data center, como você pode ativar esse outro data center como o principal. Então, por exemplo, para usuários que estão acessando o site das Olimpíadas através dos Estados Unidos, você consegue fazer com que o Azure entenda de onde ele está saindo e ele use o data center mais próximo dele. Então, não aconteceu de você ter latência maior para quem está longe do Brasil durante as Olimpíadas. O que determinou isso era a proximidade do usuário da região de data center Microsoft que ele tem mais próximo dele. Então, vocês imaginam que para entregar, por exemplo, resultados de uma
de uma prova de 100 metros. Uma latência de mais de 10 segundos faria com que a pessoa não recebesse o resultado antes do fim não recebesse o resultado de largada antes do fim da prova. Então, você consegue entregar latências menores com base onde os usuários estão usando essa replicação georredundante. E a terceira aqui é a mesma replicação para outro datacenter geograficamente distribuído, só que com acesso de leitura, somente de leitura. Então, qualquer tentativa externa à replicação do próprio Azure, que tente alterar esses arquivos, ele não vai ter permissão arquitetural para fazer isso. Então, isso te protege contra algumas ameaças que usam esse mecanismo para fazer a criptografia e o bloqueio dos dados. E aí, por fim, se você vai precisar ou não do disco extra, de armazenamento extra dessa máquina. Esses 4 pontos aqui vão definir o equipamento que você precisa. Olhando agora um pouquinho para a rede do Azure. Todas as configurações que você tem hoje na sua rede local, então, configuração de grupo de segurança, configuração de rede e subrede, configuração de IPs, atribuição de IPs, tudo isso você consegue reproduzir dentro do Azure. E o melhor de tudo, isso é gratuito dentro do Azure. Com exceção da VPN, porque a VPN controla exatamente a saída de dados, toda a infraestrutura de redes virtuais dentro do Azure não tem custo. E também todo o gerenciamento de segurança dessas redes também não tem custo. Quando você cria, conforme esse esquema que está para vocês aí na apresentação, você cria grupos de segurança que permitem aplicar para uma subrede que você criou controle de acesso, controle de permissionamento, de conectividade. Então, quando vocês fizerem alguma aquisição de rede, aquisição de servidores dentro do Azure para entregar para os seus clientes, inclusive se for um servidor dentro das características do Easy Azure, converse com o gerente de vocês, aqui na Indra, para que vocês recebam guias de como funciona essa rede, de como configurar essa rede. Apesar da Microsoft ter disponível na internet já em português muito conteúdo para isso, essa documentação pode ajudar bastante vocês a entender de forma mais rápida como que entrega uma rede, o que tem de configuração. A configuração é bem simples, existem tutoriais em vídeo para isso também, mas essa estrutura de rede é que você tem que replicar para dentro do Azure, para que você faça as máquinas dentro do Azure se comunicarem entre si e também com a sua rede local. Então, se eu for simular um ambiente dentro do Azure, o que eu tenho que considerar? Eu estou olhando aí para a nuvem do Azure e para a minha rede local aqui embaixo. Primeiro a minha máquina e qual a maneira que eu vou ter acesso a essa máquina. Então, basicamente, um servidor dentro do Azure você tem acesso de 2 maneiras. Ou você simplesmente se conecta via PS direto nesse servidor e administra por lá. Claro, eu não estou considerando a PowerShell, o SSH, outros protocolos, estou olhando só para a Microsoft aqui, mas outros protocolos também são possíveis. Mas, objetivando a simplicidade aqui, o que você tem de maneira de acesso? Ou via PS, ou via rede, e para isso você consiga acessar via rede, você precisa de uma VPN. Então, por causa do PS, você pode consumir uma licença de Remote Desktop num contrato Microsoft que a gente chama de SPA. Essa licença permite que você tenha nesse Windows Server configurado mais um acesso para o usuário via PS. Então, esse primeiro acesso, os 2 primeiros, como é toda a licença Microsoft, os 2 primeiros acessos não tem custo. Então, se você pretende conectar via rede, mas administrar via PS, você pode usar uma ou 2 licenças para administração desse Windows sem custo nenhum. A partir das restrições do próprio Windows é que você precisa adicionar licenças, podem ser um contrato Plus, que parece bastante com o CSP, por onde é vendido o Azure. Ele não é faturado junto com o Azure, mas ele vai faturado da mesma maneira que o Azure. Então, mensalmente, conforme o uso, e se você precisar reduzir ou aumentar a qualquer meio a quantidade de usuários que usam via PS, você consegue fazer isso mexendo no seu contrato. Segunda coisa que eu falei, disco de armazenamento extra que eu posso anexar. Serviços do próprio Azure que eu posso consumir. Então, por exemplo, uma solução de backup para esses 100 GB aqui. Então, a gente está pensando num ambiente simples. Eu posso colocar um backup nesse ambiente.
E por fim, eu conecto aqui uma VPN, eu configuro uma VPN para que eu consiga que a minha rede enxergue esse servidor. Se você estivesse fazendo, por exemplo, um file server em Azure, essas são as características que eu preciso. Uma máquina virtual com capacidade definida, espaço de armazenamento, talvez um serviço de backup, por se tratar de informações únicas, né? E uma VPN para dar acesso à minha rede aqui. Essa VPN, ela vai definir o tanto de saída de dados que você vai ter dentro do Azure. Toda a entrada de dados, todo o tráfego de dados dentro do Azure, tudo que você levar para dentro do Azure não tem custo. Mas se você for sair com dados do Azure, ele tem um custo por giga, e apesar de ser bem baixo, é bem interessante deixar isso reservado. Porque dependendo da utilização que você tem, você pode ser taxado de forma extra esses valores aí. Exceto para serviços de backup, por exemplo, que já contemplam saída de dados e não tem custo extra. Mas quando você utiliza um ambiente comum, um ambiente de máquina virtual, você tem um consumo de toda a informação que sai através do seu VPN. Você recebe os 5 primeiros gigas de saída de dados gratuitamente, mas a partir dos 6 gigas você tem uma taxa de cobrança. Então vamos simular exatamente esse ambiente aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a minha tela. Muito bem. Eu estou compartilhando com vocês a minha tela, a minha apresentação, e vou entrar exatamente nesse site que eu indiquei aí, que é a calculadora oficial da Microsoft. É interessante utilizar essa calculadora porque ela vai mostrar os preços mais atualizados, os preços mais recentes da Microsoft, e de uma forma visual que fica simples de entender. Então eu consigo, através desse site aqui, montar uma cotação que pode ser entregue para cliente final. Então a primeira coisa, se eu tiver com alguma informação na tela, eu posso clicar nesse limpar tudo aqui para começar uma cotação nova. E aí eu vou começar a adicionar os itens conforme aquele esquema que eu estava mostrando para vocês aqui. Então, talvez o primeiro item aqui é exatamente a máquina virtual. Se eu clicar aqui em adicionar itens, eu já vou ver a lista de grupos de funções da Microsoft, do Azure, e em alguma dessas categorias eu vou encontrar a máquina. No caso aqui, essa aqui já aparece no próprio destaque, mas também está aqui em computação. Então, a máquina virtual. Coloquei aqui uma máquina virtual. Cliquei aqui, se eu clicar em exibir estimativa, ele já colocou para mim o quadro da máquina virtual aqui embaixo na calculadora. É importante que vocês sempre olhem à direita aqui qual a moeda que está selecionada. Apesar de você ter opções para o mundo inteiro, aqui para várias moedas, inclusive real brasileiro, a gente não sabe exatamente qual a cotação que está sendo utilizada para esse exemplo. Então, se você utilizar o dólar americano, você vai pegar o preço estimado em dólar, que é a moeda do Azure. E aí você faz a conversão conforme a taxa do dia para entregar para o seu cliente e pode adicionar aí impostos e a sua margem. E a única coisa que não é mostrada nesse site são os impostos. Então, é possível que você utilize esses valores depois, utilizando a planilha de cálculo de impostos que é enviada para vocês. Se vocês não receberam isso, façam contato com o gerente de vocês aqui da Indra, que tem uma planilha que ajuda a converter esse valor aqui para um valor com impostos. Então, por exemplo, se eu for utilizar uma máquina virtual, ele sempre vai fazer aquelas perguntas que eu citei para vocês na apresentação. Qual é o data center onde eu vou usar isso? Por exemplo, sul do Brasil. Qual o tipo dessa máquina? Se ela vai ser Windows, se ela vai ser Windows com SQL, se ela vai ser um Linux, qual Linux que ele vai utilizar, se é uma máquina específica para Oracle. No caso aqui a gente vai usar uma máquina Windows. Aqui estão as duas camadas de preço que eu falei bem no comecinho da apresentação, se é uma máquina para teste ou se é uma máquina para homologação e produção. O básico, vocês vão ver que o preço cai bastante, mas é uma máquina para teste. Se eu mudar para produção, eu enxergo todas as máquinas que estão disponíveis para essa região, mas já no ambiente de produção. Então, por exemplo, eu vou escolher uma máquina simples aqui, 2 núcleos, com 3,5 de memória, por 135 GB de disco. E aqui embaixo você especifica por quanto tempo essa máquina pretende ficar ligada.
Eu posso colocar, por exemplo, em dias. Ela não vai ficar ligada aos 31 dias do mês, ela vai ficar ligada só durante a semana, por exemplo. Não vou ligar no fim de semana. Como a cobrança do Azure é feita por hora de utilização, quanto menos tempo você utilizar ela, mais desconto você tem, menor valor você tem aqui. Então, eu vou colocar os 31 só para a gente ter uma média, ou em horas de 644 no mês inteiro ligado. Segundo item, armazenamento extra. Também está disponível aqui no adicionar item, armazenamento. Eu exibi essa estimativa aqui. Mesma coisa, escolha qual data center, escolha qual tipo de armazenamento. Então, no caso, eu estou colocando um disco extra nessa máquina, então eu utilizo esse bloco de páginas do disco. Aqui eu escolho se eu quero que ele seja uma camada básica ou uma camada SSD, de armazenamento, eu vou escolher a camada básica. E aqui o nível de replicação, local, global somente, leitura. Vou escolher local. E por fim, o espaço de armazenamento. Caso aqui a gente colocou um exemplo de 100 GB. Então, por aqui eu já tenho uma estimativa de armazenamento extra dessa máquina. Posso configurar também um backup para ele. Então, aqui no adicionar item, monitoramento e gerenciamento, eu tenho a opção de backup. E aí, mesma coisa, bem intuitiva as perguntas aqui. No mesmo data center, eu quero fazer o backup de uma estação, de um servidor, no espaço de 100 GB também, para backup. Então, ele já calculou aqui para mim o valor de backup. E eu, por último, que eu vou precisar é minha VPN, uma estimativa de saída de dados de 50 GB. Então, eu também consigo através de rede, gateway de VPN. Basicamente, para você montar um ambiente dentro do Azure, esses itens que estão aqui para vocês já devem ser suficientes. Claro que tem muito mais coisas que a gente pode adicionar, mas isso aqui já é o suficiente para você conseguir disponibilizar uma máquina virtual acessível via rede. Então, vou escolher a mesma coisa, sul do Brasil, e vou escolher, aqui eu tenho vários tipos de VPN, para alta desempenho, para velocidade mais rápida, eu vou usar uma VPN mais simples, e vou utilizá-la pelo mês inteiro, por exemplo. Então, 744 horas, que são exatamente 31 dias aqui. E aqui ele já apresenta para mim qual tipo de saída de dados, qual tipo de saída que eu tenho. No caso aqui eu estou usando uma VPN, e eu espero ter uma saída de 50 GB. Então está aqui configurado. Eu sei que essa oferta, desconsiderando os impostos, ela vai custar para mim $223 por mês para manter toda essa estrutura 24 horas ligada. Já com backup, já com armazenamento extra, esse cenário aqui então custa com impostos $223 por mês. Em cima disso você pode colocar sua margem, e aí se você fizer uma compra através do Marketplace, você consegue utilizar essa margem para vender isso para o seu cliente final. Eu vou rapidamente propor para vocês que montem esse cenário. Então depois a gente vai utilizar isso aqui. Eu gostaria que vocês tentassem montar exatamente esse cenário que está aí, que é um cenário simples também. A gente vai... Muito bem, vamos ver o valor aqui, para quem está montando, para quem já terminou de montar. O valor desse ambiente aqui é estimado em $466,73. Quem estiver montando isso no Brasil, vou mostrar como é que é feito, como foi feito esse cenário assim, para dar esses $466. E a Dani vai observar aqui se alguém chegou, se alguém mandou próximo. Não chegou, opa, então já temos alguém assim. Vou mostrar para vocês como é que foi feita essa conta aqui. Então, um servidor Windows 2 Core 3,5 GB de RAM no sul do Brasil com o risco normal. Então eu vou limpar a minha estimativa, ela já estava em dólar americano. A primeira coisa que eu vou colocar é uma máquina virtual no sul do Brasil, Windows, camada padrão, e eu preciso de 2 core, 3,5 de memória, mais um disco normal. Então, 2 core, 3,5 de memória. Essa máquina está na categoria A, que é uma máquina que utiliza disco normal. Segundo ponto, um disco extra de 1 TB LRS, localmente redundante, no Brasil. Então, vou adicionar item
armazenamento. Nesse armazenamento eu vou colocar sul do Brasil. Vou escolher o tipo para a página do disco. Camada de preço é básica, porque eu estou trabalhando com um servidor com disco básico. LRS de 1 terabyte. Então mudei aqui para terabyte. Ok. Para servir tem uma VPN com 500 GB de saída de dados. Então, mesma coisa, rede. Vou colocar um gateway do VPN com estimativa de sul do Brasil, VPN básica, ligada o dia inteiro, assim, 24 horas. E é uma VPN que vai ter 500 GB de saída de dados. 500 GB de saída de dados. Eu possuo um backup de 1 tera. Eu vou adicionar item, gerenciamento, backup. E vou colocar então, também sul do Brasil, uma instância de 1 terabyte. Vou mudar para 1 aqui e mudar para terabyte. Então está aqui o meu preço sem impostos estimados, R$ 466,33. Se você chegou nesse valor, parabéns, você já conseguiu montar uma proposta fácil, rápida de Azure. Se você não chegou, dá uma olhada em qual desses pontos aqui você pode ter usado uma outra informação. Mas basicamente aqui é toda a base de preço que a gente utiliza. Gostaria de agradecer muito pela participação de vocês nesse evento. Entre em contato com o gerente de contas de vocês, para vocês saberem um pouco mais sobre Easy Azure, receber as informações de Easy Azure. E não percam aí o próximo webinar que vai acontecer na próxima sexta-feira, às 11 horas, que a gente vai falar especificamente de bancos de dados, como migrar esses dados para bancos de dados. Obrigado, gente. Tenham um excelente final de sexta-feira e a gente se vê na próxima semana.